Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à parte de fotossíntese, né? Então, vamos falar nesse vídeo a respeito dos fotossistemas e a cadeia transportadora de elétrons, a qual estão tanto o fotossistema quanto a cadeia transportadora de elétrons estão ligados diretamente com a primeira etapa da fotossíntese, denominada de fotoquímica. Tá? Então, como a gente viu, ela vai acontecer lá nas membranas dos tilacoides. E é o que até demonstra aqui nesse desenho, né, do fundo. Então, é uma etapa acontecendo nas membranas dos tilacoides, região, né, dentro dos cloroplastos. Bom, então o que seriam os fotossistemas? Nos cloroplastos, mais especificamente nas membranas, né, dos tilacoides, as plantas vão possuir dois fotossistemas. O denominado FS, né, da sigla fotossistema 2, ou PS2, devido à sigla em inglês, ou também pode ser chamado de P680, né? Então, fotossistema 680. Também o P da palavra em inglês, tá? E o fotossistema 1, FS1, ou PS1, da sigla em inglês, com P700, né? Com fotossistema 700. O que seria esse 680 e o que seria esse 700? Essa numeração está relacionada com o comprimento de onda que esses fotossistemas irão receber, irão absorver. Tá? Então, vocês lembram lá do complexo antena, que ele recebia a energia luminosa, né, que ia transferindo essa energia de pigmento para pigmento, até chegar ao centro de reação. O centro de reação são esses fotossistemas, P680 e o P700. Tá? Então, o P680 ele vai receber energia luminosa com um comprimento de onda menor ou menor e igual a 680 nanômetros. E o P700 ele vai receber energia luminosa com comprimento de onda maior que 680 nanômetros. Tá? Então, mais especificamente, seriam esses. A gente viu, né, eles estão ligados, como eu comentei, né, diretamente com o complexo antena. Então, onde tem um fotossistema 1 ou fotossistema 2, vai ter ao lado dele um complexo antena, um complexo coletor de luz, né, como também pode ser chamado, que vai coletar essa energia luminosa e passar para esse fotossistema. O complexo antena que está ligado a ele tem de 200 a 300 clorofilas A e B, então são várias moléculas agindo como coletor de luz. E além das clorofilas existem também carotenoides, os pigmentos carotenoides e também proteínas. Tá? O centro de reação, né, desses complexos antenas, que seriam aqui o P680 e o P700, eles são uma clorofila A especial. Então, clorofila A 680, clorofila A 700, né? E, além disso, vão existir outros componentes na cadeia transportadora de elétrons que vão ter como função principal, né, transportar elétrons, como o próprio nome já fala. Tá? Então, os fotossistemas eles estão ligados diretamente à etapa fotoquímica. Juntamente, não podemos esquecer dos complexos antena ou complexos coletores de luz. Aqui a gente pode ver a organização dos complexos, né, dos principais complexos, né, proteicos nas membranas do tilacoide. Então, nós temos aqui as membranas do tilacoide, né, aquela região empilhada, né, as tilacoides são como se fossem aquelas moedas, né, uma em cima da outra. De um lado, a gente tem, dentro dessa membrana, né, a gente tem aquela parte aquosa que é o lúmen do tilacoide,
E do lado de fora a gente tem o estroma, que é a região não empilhada. Tá? Então, o que a gente pode visualizar nessa figura? Aqui nós temos todos os desenhos com essa simbologia, é um dímero do complexo coletor de 1 ligado ao fotossistema 1. Este aqui é outro desenho que vai aparecer, que a gente vai ver muito, que é o complexo coletor de luz ligado ao fotossistema 2. Aqui nós temos o fotossistema 2 com essa legenda, o citocromo B6F, que é um outro complexo proteico que está presente na cadeia transportadora de elétrons, o fotossistema 1 e a ATP sintase. Então, a gente tinha conversado a respeito do fotossistema 1, do fotossistema 2 e dos complexos coletores de energia, ou complexo antena. Então, além desses complexos proteicos, vai existir na cadeia transportadora de elétrons o citocromo B6F e a ATP sintase. Tá? Esses 4 aqui são complexos que estão inseridos na membrana, como a gente pode visualizar aqui nas membranas dos tilacoides. Tá? Então, são proteínas integrais, né, que têm função específica em transportar elétrons dentro dos cloroplastos, né, que vai ser importante na transformação da energia luminosa em energia química. E além deles, claro, não podem faltar os complexos antenas do fotossistema 1 e fotossistema 2. Tá? Então, o que a gente pode visualizar nessa organização? Existe um arranjo assimétrico, né? Então, uma característica que a gente pode visualizar aqui, não é tudo certinho, tem uma assimetria. Eles são importantes porque eles vão transportar elétrons, então essas proteínas aqui vão ter função de transporte. E além disso, juntamente com o transporte de elétrons, vamos dizer assim, vai acontecer o transporte vetorial de prótons, de um lado para o outro da membrana. Igual a gente viu lá na parte de nutrição, né, que existe aquela passagem de prótons de um lado para o outro da membrana, um transporte devido ao gradiente do potencial eletroquímico. Então, aqui a gente vai ter também essa passagem, juntamente com a passagem do elétron. Tá? Então, o que a gente pode visualizar? Que o citocromo B6F, né, esse complexo, ele fica localizado tanto nas regiões empilhadas quanto na região não empilhada. Então, como que eu posso saber disso? Aqui nós temos um citocromo B6F na região empilhada, aqui outro, e nós temos aqui ele também, na região não empilhada. Tá? A mesma coisa aqui na região não empilhada. Nós temos o fotossistema 2, que fica localizado principalmente na região empilhada. Então, o fotossistema 2 é esse símbolozinho. Então, vejam aqui ele ligado ao seu coletor de luz, né, a sua complexa antena. Então, todos eles aqui na região empilhada do tilacoide. O fotossistema 1, que está localizado na região não empilhada. Então, como que é o símbolo do fotossistema 1? Esse símbolozinho. Então, a gente tem aqui fotossistema 1 aqui, né, região não empilhada, aqui e mais aqui. Vejam que ligado a ele está o complexo antena, né, ou complexo coletor de luz, sempre porque é necessário para auxiliar na absorção de energia luminosa. E, por último, o complexo, né, a proteína ATP sintase, né, que fica localizada na região não empilhada, né, dos tilacoides. Então, aqui a gente vê ela, aqui, essa membrana, esse complexo proteico aqui, tá? Então, essa é a organização dos complexos nos tilacoides, né, do cloroplasto. E é aqui que vai acontecer, pessoal, todo o transporte de elétrons e transporte vetorial de prótons. E é aqui que vai acontecer a coleta, né, a absorção de energia luminosa pelos complexos antenas que a gente viu,
no vídeo passado, que vai passar para o centro de reação e, consequentemente, dar início ao transporte de elétrons, com a transformação de energia luminosa em energia química. Aqui um zoom, né, daquela figura anterior, mostrando uma parte da membrana, né, vamos dizer aqui, a membrana a gente tem aqui do tilacoide, né, a bicamada lipídica, né, aqui mostrando, e nós temos aqui então o fotossistema 2, né, com as suas subunidades. Desculpa, aqui é o complexo antena, né, aqui em marronzinho. Aqui em verde e essa parte em lilás é o complexo, o fotossistema 2, com todas as suas subunidades, né, porque são várias subunidades de proteína. Aqui em marronzinho mais escuro nós temos o citocromo B6F, também com suas subunidades. Aqui em verde nós temos o fotossistema 1, ou P700, né, ligado a ele com o complexo antena, e aqui o complexo, né, da ATP sintase, então a proteína que está localizada também na membrana. Então vejam que eles têm, apesar de ter aquela formação assimétrica, né, depois o transporte de elétrons ele vai seguir este sentido, tá? Aí, do lado de cá nós temos a parte do estroma, né, do lado de fora da membrana, e do lado de dentro nós temos o núcleo do tilacoide, né, a região aquosa do tilacoide. Então, como que vai acontecer esse transporte de elétrons, essa absorção de energia pela cadeia transportadora de elétrons, pelos centros de reação, pelo complexo antena, tá? Então, este aqui é um esquema em Z da fotossíntese, né, que mostra a interação entre os complexos e os transportadores de elétrons, tá? A fotossíntese, como foi falado anteriormente, ela é uma reação redox, ou seja, ela tem reações de redução e reações de oxidação. Então, tem moléculas sendo reduzidas e moléculas sendo oxidadas. Tudo isso em função de transporte de energia, né, transferência de energia, né, elétrica e transferência de elétrons, tá? Então, essa transferência de energia e de elétrons vai promover redução e ou oxidação, ou até os dois, né, que depois a gente vai ver, né? E por isso é denominado de uma potencial redox, tá? Então, existe diferença se a gente fosse medir, né, em volts, milivolts, a gente conseguiria saber o valor, se estava positivo ou se está negativo esse potencial. Então, o que a gente tem aqui? Por que é um esquema em Z? Se a gente for ver, ele tem um formato de um Z deitado, né? Então, quase que um N, vamos pensar assim, né, visualizando. Mas se chama Z, tá? Então, por que Z? Porque quanto mais aqui para baixo, né, se a gente for pensar nesse potencial, aqui está o maior, quanto mais a seta para baixo, maior é a oxidação, e quanto maior a seta para cima, maior é o potencial de redução, tá? Então, se a gente for ver, o fotossistema 2, o P680, ele está mais aqui para a parte da oxidação, então mais embaixo. Então, o que nós temos ao redor dele? O complexo antena, os complexos coletores de luz, formado por clorofilas A, clorofilas B e carotenoides. Então, aqui nós temos esse símbolo que representa a luz, no caso aqui a luz vermelha, né, que vai ser, na verdade, a energia luminosa, ela tem vários comprimentos de onda, e quando esses complexos absorvem energia, eles vão filtrando esses comprimentos de onda, e para que passe para o centro de reação apenas aqueles que são iguais a 680 ou menores que 680 nanômetros. Então, ocorre aqui a transferência, a absorção de
energia pelo complexo antena e a transferência para o centro de reação. Quando esse centro de reação recebe essa energia luminosa, ele está apto, né, a receber elétrons. Tá? Ele tem o poder, vamos dizer assim, de oxidar, né, a água, vamos pensar assim, ser um forte oxidante. Tá? Então, quando ele recebe esse elétron, a água que está aqui e que vai ser nessa reação a doadora de elétrons, ela vai ser oxidada. Ou seja, como que ela vai ser oxidada? Ela vai sofrer essa reação, hidrogênio mais oxigênio. Quando ela é oxidada, né, ou fotólise da água, como a gente pode também ser chamado, a fotooxidação, que ela é quebrada, né, a fotooxidação da água, quando ela acontece essa quebra da água, ela libera elétrons. Tá? Então, cada fóton que chega aqui, né, nesse centro de reação, consegue transportar um elétron. Então, a água, ela vai liberar elétrons. E cada vez que são duas moléculas de água que vão liberar 2 elétrons, tá? Então, ela sofre oxidação, né, ou lise, como a gente pode ver, e por meio dessa reação de fotooxidação, ela libera um elétron para o P680. O P680, ele passa esse elétron para, já que ele já recebeu esse fóton, né, ele passa esse elétron para feoftina. Tá? Então, só que ela precisa receber mais um elétron, tá? Porque o P680 ele precisa de 2 elétrons para ele poder ficar excitado. Então, ele sai da sua estado fundamental, né? Quando recebe esses 2 elétrons, dessas 2 moléculas de água que vão ser hidrolisadas, que vão ser quebradas, e ele sobe no potencial redox. Então, vejam aqui o sinalzinho de excitação. Ele fica excitado, né? Com essa energia, com esses elétrons, ele muda o seu potencial redox e como ele sobe, ele vai mais para próximo da redução, ele vira um redutor, mas ele é um redutor fraco, porque ele não está tão acima desse potencial de redução. Só que como ele tem os seus elétrons, ele vai passar esses 2 elétrons para o restante da cadeia transportadora de elétrons. Quem são o restante? Aqueles complexos que a gente viu, mas principalmente, no caso, o complexo citocromo B6F. Tá? Então, o citocromo B6F recebe esses elétrons e passa para o fotossistema 1. O fotossistema 1 ele vai receber os elétrons do citocromo B6F quando ele receber luz vermelha distante. Então, igual a gente falou aqui no fotossistema 2, ele vai ter o complexo antena ao redor dele, que vai receber a energia luminosa com diferentes comprimentos de onda, que vai absorver e filtrar aquelas acima de 680 nanômetros, que estão principalmente na região da luz vermelha distante, e que vai ser absorvida pelo centro de reação. Cada fóton de luz que chega no fotossistema P700 vai fazer com que ele consiga receber um elétron. Tá? Então, um fóton, um elétron. Como são 2 elétrons, são 2 fótons, e ao receber essa energia luminosa, ele estava aqui num oxidante fraco, né? Então está um pouco para cima, né, do potencial, mas ele é um oxidante fraco. Quando ele recebe essa energia luminosa e esses elétrons, ele fica excitado e vira, então, um redutor.
E este redutor é forte, porque ele está mais para o final aqui da seta, tá? Como ele é um forte redutor, ele consegue passar esses elétrons para ferredoxinas, que vão estar aqui depois presente, que eu vou comentar. E, consequentemente, ele consegue reduzir o NADP, né, que está aqui, em NADPH. Tá? Então, o P700, quando ele recebe elétrons e energia luminosa, né, um fóton para cada elétron, ele vira um forte redutor, e por ele ser um forte redutor, com a passagem de elétrons, promove a redução de NADPH em NADP. De NADP, desculpa, em NADPH. NADPH é um poder redutor e que tem o poder de energético para a planta. Então, como se fosse um ATP, tá? Então, a energia, aquela energia luminosa, toda a energia luminosa e desses elétrons vai estar aonde? Vai estar nesse NADPH, tá? Então, esse poder do NADPH, esse poder energético, foi transformado, né, graças a essa cadeia transportadora de elétrons e essa redução e oxidação dessas moléculas, dessas proteínas, tá? E esse NADPH, então, depois vai continuar a cadeia, né, a segunda etapa da fase da fotossíntese, tá? Mas o que vocês não podem, que vocês têm que entender aqui, né? Então, que o P700, ele é um forte redutor quando ele recebe energia luminosa do complexo antena e os elétrons do citocromo B6F, tá? E tem essa capacidade de produzir NADPH e fechar o transporte de elétrons na cadeia transportadora. E o P680, quando ele recebe energia luminosa do complexo antena e elétrons da água, ele fica excitado, ele é um fraco redutor. Mas antes dele ser um fraco redutor, ele tem um poder, ele é um forte oxidante e, consequentemente, faz com que a água seja oxidada. Tá? Então, a fotooxidação da água. A água ela só vai ser oxidada quando o P680 receber essa energia do complexo antena, tá? Por causa desse poder desse centro de reação. Então, a água é o aceptor inicial, é o doador, de elétrons, né? Então, é ela que inicia todo esse transporte de elétrons. Sem água, não há esses elétrons. Por isso, a importância de sempre ter água para as reações fotossintéticas e todo o benefício da planta. Tá? Então, vejo que a gente tem um forte oxidante, o P680, né, antes dele estar excitado, e nós temos um forte redutor, o P700, quando ele está excitado. Tá? Então, esse é o potencial redox que acontece na cadeia transportadora de elétrons. Então, de oxidante ele passa para redutor, de fraco oxidante passa para forte redutor. Então, é uma mudança de redução e oxidação. E isso aqui está acontecendo o tempo todo. Tá? Então, aquele que, quando ele passa os elétrons, ele volta ao seu estado fundamental. Igual aqui, quando ele passa o elétron, ele volta para o seu estado fundamental. E esse estado fundamental faz com que esses fotossistemas estejam aptos a receber mais energia e a receber mais elétrons e dar continuidade à cadeia transportadora de elétrons. O esquema em Z, né, que eu expliquei agora atrás, ele também, né, esse transporte de elétrons, né, ele pode acontecer de duas formas, de forma acíclica e de forma cíclica. Tá? Então aqui é o exemplo, né, agora na membrana, né, não estando no esquema em Z, mas mostrando o transporte de elétrons na membrana dos tilacoides entre os complexos, tá? E esse transporte está sendo
do tipo acíclico, ou seja, ele não fecha um ciclo. Então, nós temos aqui os fotossistemas 2, citocromo B6F, fotossistema 1 e ATP sintase. Temos aqui o estroma, que tem baixa concentração de prótons, e o lúmen do tilacoide, que tem alta concentração de prótons. Então, vejam que nós temos um gradiente de potencial eletroquímico, baixo no estroma e alto no lúmen. Tá? Então, como é que vai acontecer? Entre o fotossistema 2 e o citocromo B6F, existe uma plastoquinona. Essa plastoquinona é uma proteína, né, diferente das demais proteínas, né, a fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1 e ATP sintase, que eu esqueci de comentar, elas são fixas na membrana, elas não têm mobilidade. A plastoquinona, ela tem essa mobilidade, então ela está próxima do fotossistema 2, ela consegue se mover na membrana e ir para o citocromo B6F. A mesma coisa acontece com a plastocianina, que a diferença dela é que ela tem mobilidade, mas não na membrana, ela tem mobilidade dentro do lúmen do tilacoide. Então, ela recebe elétrons do citocromo B6F e consegue se movimentar e transferir esses elétrons para o fotossistema 1. E tanto plastocianina como plastoquinona são importantíssimas na cadeia transportadora de elétrons, né, para poder ocorrer essa ligação entre o complexo e outro. Então, vejam aqui, né, mais detalhado, como que vai acontecer esse transporte de elétrons. O fotossistema 2 vai receber energia luminosa do complexo antena na faixa de 680 nanômetros ou no comprimento de onda, né, de luz vermelha, e vai fazer com que ele, né, fique excitado e ele consiga receber, né, elétrons. Ele, como forte oxidante, faz com que a água seja oxidada em oxigênio mais hidrogênio. Por que aqui no lúmen tem alta concentração de hidrogênio? Uma delas é explicado pela hidrólise da água. Então, toda vez que a água é oxidada ou hidrolisada, ela está liberando prótons para dentro do lúmen. Ao liberar esses prótons, né, são duas moléculas de água, né, que vão liberar 4 prótons, né, elas também vão fazer a liberação de elétrons, porque a água é a doadora de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Então, toda vez que ela é hidrolisada, ela libera elétrons e esses elétrons vão ser transferidos por um outro complexo YZ, né, que vai transferir esses elétrons para o fotossistema 2. Vejam aqui em vermelho a setinha do elétron. Tá? Então, saiu da água, veio para o fotossistema 2 e lá no fotossistema 2 ele vai transferir para a plastoquinona. A plastoquinona recebe um elétron, depois ela recebe outro elétron. Quando ela recebe 2 elétrons, ela está apta a receber do estroma 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios vão fazer com que essa plastoquinona fique reduzida, saia da sua forma oxidada e passe para a sua forma reduzida, ficando PQH2, ou plastoquinol. Tá? Então, essa plastoquinona, com os 2 elétrons e os 2 hidrogênios, né, ela consegue, então, se mover, né, dentro aqui da membrana, sair de perto do fotossistema 2 e vir para o citocromo B6F. Quando ela chega aqui próximo ao citocromo B6F, ela libera os elétrons para o citocromo B6F e esses 2 hidrogênios que estavam nela são também liberados para dentro do lúmen. Então, veja que mais 2 hidrogênios com os da água que já tinham, aumentou a concentração de prótons aqui dentro do lúmen, enquanto que no estroma só estava saindo. Quando ela libera, então, esses prótons, ela volta para sua forma PQ e fica apta a receber mais elétrons e, consequentemente, mais hidrogênios para fazer esse transporte.
Ao ela passar esses elétrons para o citocromo B6F, esses elétrons, né, vão também passar dentro das subunidades e ser transferidos para a plastocianina. A plastocianina, que também é móvel, como a plastoquinona, vai conseguir se mover dentro do lúmen, do tilacoide, e passar esses elétrons para o fotossistema 1. Quando ela entrega esses elétrons para o fotossistema 1, ela retorna para próximo do citocromo B6F e fica apta a receber mais elétrons e dar continuidade a essa passagem. Quando o fotossistema 2 recebe energia luminosa, né, maior que 680 nanômetros, então na faixa da luz vermelha distante, ele fica apto a receber os elétrons da plastocianina, e esses elétrons vão ser transferidos dentro das subunidades dessa proteína e vão passar para a ferredoxina. Esse fotossistema 1, né, ao receber elétrons, ele vira um forte redutor, né, e vai fazer com que esses elétrons que são passados da ferredoxina para a ferredoxina não redutase, né, essa passagem aqui, faz com que a molécula de NADP, que está na sua forma oxidada, seja reduzida formando NADPH, que é um forte poder redutor e que, vejam aqui o símbolozinho de energia, importantíssimo para a planta. Então vejam aqui que para reduzir NADPH, NADP e NADPH, é necessário o consumo de um hidrogênio que está no estromo. Então mais um consumo, né, que faz com que reduza a concentração de prótons dentro do estromo, para poder formar NADPH. Tá? Então vejam que aqui esse NADPH vai dar continuidade às etapas da fotossíntese. E como que é formado o ATP? Esses hidrogênios que passaram aqui do estroma para o lúmen do tilacoide por meio da plastoquinona, juntamente com os hidrogênios que foram liberados da fotooxidação da água, eles vão fazer com que haja um diferencial de potencial eletroquímico entre um lado e outro da membrana. Então aqui no lúmen vai ter um alto potencial eletroquímico, enquanto que no estroma vai ter um baixo potencial eletroquímico. Para que haja um equilíbrio, né, sempre tendendo ao equilíbrio, ocorre a passagem, né, desses hidrogênios, ou melhor, o retorno, né, desses hidrogênios para o estromo. E por onde que eles vão passar? Pela ATP sintase. A ATP sintase ela é formada por duas subunidades, a CF0 e a CF1. A CF0 ela está, vejam aqui, ligada, né, integral na membrana dos tilacoides. E ela forma como se fosse um canal. Então, esses hidrogênios que foram liberados no lúmen vão retornar para o estroma, vão passando pela subunidade CF0. Quando esses hidrogênios passam por esse canal, faz com que o CF1 comece a girar, como se fosse um helicóptero, né? Uma hélice de helicóptero. Então, toda vez que passa hidrogênios no CF0, o CF1 começa a girar. E esse giro faz com que haja a força motora, vamos dizer assim, para que haja a formação de ATP. Da onde vem esse ATP? Da junção de ADP mais PI, né, mais fósforo inorgânico, que se forma formando ATP. ATP igual NADPH é a energia necessária para a planta, né, e que tanto o ATP quanto o NADPH vão ser utilizados na segunda etapa da fotossíntese. Então, mas para que haja a formação de ATP, há necessidade do retorno, da passagem desses prótons pela ATP sintase para que CF0 consiga formar ATP. Tá? Então, e isso vai ficar fazendo o tempo todo para que essas plantas, né, durante o período diurno, né, que é onde ocorre a fotossíntese, que tem energia luminosa, elas vão ficar fazendo sempre isso. Tá? Então, isso acontece em
picos segundos, tá? Então são nanosegundos, picos segundos, coisas muito rápidas, né? Está sempre passando, ocorrendo essa absorção de energia, esse transporte de elétrons e essa formação de NADPH e ATPH e ATP para a planta, tá? Então, o funcionamento, né, dos complexos proteicos são necessários 8 fótons de luz, né? Então 4 no fotossistema 2 e 4 no fotossistema 1 para liberar um oxigênio, tá? E este corresponde ao transporte acíclico. Uma coisa também que eu acabei esquecendo de comentar, que a fotossíntese não é o consumo de CO2 e a liberação de oxigênio. Pois é, da onde vem esse oxigênio? Da fotooxidação da água. Então a água, a fotooxidação dela, além de liberar hidrogênio para aumentar o potencial eletroquímico do lúmen, ela também libera o oxigênio. E esse oxigênio vai depois ser liberado, saído das células dos cloroplastos, né, e da própria planta, e vai ser liberado para a atmosfera. Então, para promover, né, para manter a concentração de oxigênio ambiente que a gente necessita, tanto nós, seres humanos, quanto os vegetais e animais. Então, a fotooxidação da água é importantíssima, não só para a cadeia transportadora de elétrons, mas também para manter a concentração de oxigênio ambiente que a gente tem, né, na faixa de 21%, que é a concentração ideal para que haja vida na Terra. Além do transporte acíclico, a cadeia transportadora de elétrons também pode ter um transporte do tipo cíclico, tá? Só que é um pouquinho diferente, porque ao invés dos elétrons, quando chegam aqui no fotossistema 1, ao invés dele ser utilizado para a formação, né, de NADPH, não vai acontecer a formação de NADPH. Então o elétron vem, chega no fotossistema 1, passa para a ferredoxina. A ferredoxina ela vai retornar esse elétron por um complexo que a gente não sabe se ele é independente ou não do citocromo B6F, então uma outra ferredoxina, plastoquinona, óxido redutase, uma outra proteína, né, de membrana. E esse complexo vai passar esse elétron para a plastoquinona, que vai receber, né, os 2 elétrons e, consequentemente, os 2 prótons do estroma, e vai passar para a sua forma reduzida, que vai ficar apta, então, a passar esses elétrons para o citocromo B6F e liberar os hidrogênios para o lúmen do tilacoide. E o citocromo B6F passa esses elétrons para a plastocianina. Plastocianina se move até fotossistema 1, que vai receber, então, energia luminosa e passar para ferredoxina. Então, vejam aqui nessas setas vermelhas que nós temos um transporte cíclico, ou seja, faz um ciclo, né? Então, não é aberto igual no slide anterior que a gente via. Então, além de ser diferente nessa questão do transporte, a de outra diferença é que o fotossistema 1 não vai formar NADPH e o fotossistema 2 não vai participar desse transporte cíclico. Mas a ATP sintase vai continuar funcionando porque vai haver fluxo, né, de prótons do estroma para o lúmen. E esse fluxo vai continuar, né, vai fazer com que o potencial eletroquímico do lúmen continue maior que do estroma e, consequentemente, esses hidrogênios vão retornar para o estroma passando pela ATP sintase. E quando ocorrer essa passagem pela ATP sintase, vai formar ATP. Então, o transporte cíclico ele vai ter a função. Por que ele acontece? Porque ele precisa aumentar o gradiente de prótons entre o lúmen e o estroma. E também, com esse aumento, né, com esse gradiente ocorrendo, vai promover, né, a formação de ATP e que vai ser importante para a planta naquele momento. Seja que a planta está demandando maior concentração de ATP
do que na ADP-H, né? E, consequentemente, ela começa, então, a fazer esse tipo de transporte, tá? Bom, a fotossíntese, ela é muito importante para as plantas, né? Porque ela vai ser a responsável, né, pela formação, principalmente de compostos na forma de carboidratos. E esses carboidratos vão ser importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta. Sem esses carboidratos, a planta não consegue sobreviver. Portanto, qualquer coisa, qualquer produto que iniba a fotossíntese vai inibir a formação de ATP e NADPH, da etapa fotoquímica que a gente viu até agora, e, consequentemente, também vai inibir, se inibe a primeira etapa, consequentemente vai inibir, né, a segunda etapa, ou a segunda etapa não vai poder ocorrer. Então, para que a fotossíntese funcione 100%, né, é necessário que todos os fatores estejam adequados. Então, água, nutrição, radiação luminosa, temperatura, né, de acordo com, depois a gente vai ver que isso também tudo afeta. E que não existam inibidores. Então, por que aqui os herbicidas? Os herbicidas, né, como vocês podem ver aqui, tem uma classificação, eles podem ser aplicados tanto nas folhas quanto no solo. Eles podem ser sistêmicos ou de contato quando forem nas folhagens, móveis ou imóveis quando forem no solo. E eles têm vários mecanismos de ação. Então, são diferentes grupos de herbicidas com diferentes mecanismos de ação e com diferentes produtos comerciais, né, que são produzidos em função desses mecanismos de ação, desses grupos de herbicidas. Dentre esses diferentes grupos de herbicidas, nós podemos destacar esses que estão em vermelho, tá? Que são os grupos que são aplicados nas folhas e que têm a movimentação, não são sistêmicos, né? Então tem ação apenas no contato direto com a folha. E os herbicidas que são aplicados no solo e que têm mobilidade, né, nesse solo. Então, dentre eles, nós temos o grupo D, que são os inibidores do fotossistema 1, o grupo E, que são os inibidores da Protox, o grupo C, que são os inibidores do fotossistema 2, e o grupo F, que são os inibidores do caroteno, ou carotenoides, né, da síntese de carotenoides. Então, vejam que esses herbicidas, eles, quando aplicados nas plantas, né, vamos dar ênfase principalmente para esses 4 grupos, né, eles têm a capacidade de inibir diretamente a cadeia transportadora de elétrons, seja no fotossistema 1, seja no fotossistema 2, ou então, como a gente pode ver aqui nos inibidores da Protox, ou até mesmo nos inibidores da biossíntese de carotenoides, inibir o complexo antena. Os carotenoides, eles estão presentes no complexo antena e agem diretamente na primeira etapa, né, na cadeia transportadora de elétrons. Então, a não existência de carotenoides vai fazer com que a cadeia transportadora não aconteça, porque ele é o que começa absorvendo, colhendo, né, energia luminosa. E a mesma coisa aqui, inibidores da Protox, eles estão relacionados com a síntese de clorofila. Tá? Então, é uma enzima, né, que é responsável pela síntese da clorofila. Então, se a gente inibir esta enzima, se ocorrer a inibição dessa enzima, as clorofilas não vão ser formadas. E as clorofilas, elas estão tanto no complexo antena, clorofila A e clorofila B, como também nos fotossistemas, né? Que a gente tem o centro de reação do P680 e o centro de reação P700, que são 2 clorofilas, né? Clorofila A 680, clorofila A 700. Então, consequentemente, sem a síntese de clorofilas, não vai ocorrer também a fotossíntese, igual a síntese de carotenoides, que vai afetar, que vai prejudicar.
Então, esses herbicidas, eles podem ser aplicados, né, seja para matar plantas daninhas, né, e, consequentemente, como que elas vão morrer? Afetando a cadeia transportadora de elétrons, afetando o complexo antena. E claro que depois mais efeitos, né, afetando, inicia pela fotossíntese, inibindo a fotossíntese, e depois outros efeitos diretamente relacionados com a fotossíntese. Tá? Como que eles vão afetar esses produtos aqui? E outros que eu vou mostrar agora mais atualizados. Então, nós temos aqui exemplos de inibidores do fotossistema 2, que lá no slide anterior eu tinha mostrado apenas alguns, mas temos grupos químicos de amidas, benzotiazonas, nitrilas, triazinas, triazinonas, triazolinonas e ureias. Então, vários herbicidas, né, nomes comuns deles, e vários nomes comerciais que são inibidores do fotossistema 2. Então, vejam que aquele slide ele estava bem resumidinho. E fora que já deve existir muito mais, porque a cada ano existe criações de novos herbicidas, novas moléculas químicas capazes, né, de inibir seja a fotossíntese ou demais mecanismos de ação. Temos também aqui outros inibidores do fotossistema 1, então o grupo químico bipiridilinus, né? Então, quais são alguns nomes comuns? Diquat, dicloreto de paraquat e o paraquat. E os nomes comerciais desses produtos químicos, tá? E também alguns outros inibidores da protox. Então, grupos químicos de feniléteres, N-fenilftalinidas, oxadiazóis, triazolinonas e pirimidinadionas. Tá? Então, esses são os grupos químicos que afetam os inibidores da protox, os nomes comuns desses herbicidas e os nomes comerciais de cada um deles. E por último aqui, outros exemplos de inibidores da biossíntese de carotenoides. Então, grupos químicos isoxazoles, tricetonas e isoxazolidinonas. Tá? Então, nomes comuns desses grupos químicos e nomes comerciais que vocês podem encontrar, né, nessas revendas em geral. Então, esses herbicidas, eles podem ser aplicados tanto para plantas daninhas, quanto também quando você quer fazer uma dessecagem, né? Então, quer dessecar a área para colheita, ou às vezes você quer dessecar uma determinada planta, que está lá no meio da sua cultura, que ela na verdade é uma planta espontânea da cultura anterior, né? E aí ela nasceu lá, por exemplo, um pé de milho no meio da plantação de soja. Então ela acaba sendo uma cultura espontânea e acaba que você necessita utilizar algum herbicida para que esse milho não crie uma competição com a cultura da soja. Tá? Então, esses herbicidas, né? Eles são antagonistas às plastoquinonas. Então, aqui nós temos a estrutura de uma quinona. Tá? Vocês lembram lá da plastoquinona que eu comentei, que é uma das proteínas que tem mobilidade dentro da cadeia e que consegue passar o elétron do fotossistema 2 para o complexo citocromo B6F. Então, quem são antagonistas? A atrazina, tá? O diclorofenildimetilureia, que tem como sigla DCMU, que é um herbicida à base de ureia, e o bentafol. Então, esses três princípios ativos, né, de herbicidas, eles são antagonistas à plastoquinona. E o que eles causam? Além deles, né, nós temos aqui o DCMU, né, que é o que eu falei ali anteriormente,
que ele é conhecido como diuron, né, o diclorofenildimetilureia. Ele é um inibidor do fotossistema 2. Tá? Nós temos o DBMIB, que tem como nome, né, dessa sigla, dibromo-metil-isopropil-benzoquinona, e ele é um inibidor do complexo citocromo B6F. E nós temos o herbicida à base de paraquat, ou dimetil-dipiridilium dicloreto, né, ou metilviologênio, que é um inibidor do fotossistema 2. Então, qualquer um desses herbicidas aqui, ou daqueles outros que eu exemplifiquei atrás, eles vão inibir a fotossíntese. Aqui eu especifiquei, então, esses três, um inibidor do fotossistema 2, um inibidor do citocromo B6F e um inibidor do fotossistema 1. Tá? Como que eles vão agir especificamente? Então, aqui nós podemos visualizar a cadeia transportadora de elétrons, a água doando elétron para o fotossistema 2, ou P680. Nós temos aqui a plastoquinona, citocromo B6F, plastocianina, fotossistema 1, ou P700, ferritoxina e o NADP. Então, vejam que o DCMU, né, a base de ureia, né, ele é um inibidor do fotossistema 2. Então, esse sinalzinho aqui significa onde esse herbicida vai agir quando aplicado nas plantas. Então, esse herbicida, quando aplicado, ele vai impedir que a quinona A, que está lá no fotossistema 2, passe o elétron para a quinona B. Então, como ele inibe esse transporte, o transporte de elétrons, exatamente no fotossistema 2, todo o restante da cadeia não vai acontecer, porque é necessário a passagem desses elétrons, né, entre essas moléculas, entre esses complexos, com a inibição pelo herbicida. Consequentemente, daqui a uns dias, essa planta estará morta. Então, esse é um exemplo do inibidor do fotossistema 2. O DBMIB, ele vai inibir o citocromo B6F. Como que ele inibe? A plastoquinona, né, recebeu elétrons normalmente do fotossistema 2, recebeu os hidrogênios, né, do estromo. Só que quando ela foi passar esses elétrons para o citocromo B6F, esse herbicida, né, à base de DBMIB, inibiu essa passagem. Então, impediu que esses elétrons fossem passados para o citocromo B6F. E, consequentemente, todo o restante da cadeia também foi inibido e a planta morreu. Né? Sem a fotossíntese, ela não conseguiu mais produzir a energia necessária para o seu desenvolvimento e veio secando, né, e morrendo. Então, o inibidor do fotossistema 2, o inibidor do citocromo B6F. E como que ocorre o inibidor do fotossistema 1? No caso, o paraquat. Quando a gente aplica o paraquat, né, a cadeia está funcionando normalmente, só que quando chega no fotossistema 1 ou P700, ao invés do elétron ser enviado para a ferredoxina para dar continuidade à cadeia, esse elétron vai ser pego pelo paraquat, pelo herbicida, né? Ele consegue absorver, receber esse elétron do fotossistema do 1, e com esse elétron ele forma espécies reativas de oxigênio, então esse oxigênio singleto, que essas espécies reativas de oxigênio, quando elas começam a ser produzidas em alta quantidade, né, além delas temos também peróxido de hidrogênio, né, H2O2, então elas começam a aumentar a concentração na planta, né, aqui dentro do cloroplasto, e quando elas estão em elevada concentração, elas são tóxicas para a planta. Então a planta morre
devido ao excesso dessas espécies reativas ao oxigênio. As plantas, elas têm enzimas capazes de quebrar essas moléculas, mas quando estão em concentrações pequenas, né, como às vezes pode acontecer. Em altas concentrações, como geralmente são aplicados os herbicidas e pela ação também do paraquat, né, que está recebendo, né, esses elétrons e formando mais e mais espécies reativas, essa planta ela não vai ter essa capacidade de reverter esse problema e, consequentemente, ela vai necrosar, secar e, consequentemente, morrer. Tá? Então, aqui são os exemplos dos sítios, né, de ação desses inibidores na cadeia. Né? Então, são 3 exemplos. Os outros, né, têm ação parecida, né, dependendo, são vários herbicidas que existem. Tá? Então, por isso a importância de se conhecer toda essa cadeia transportadora de elétrons e conhecer a ação desses mecanismos, né, dos herbicidas. Mais detalhes vocês vão ver depois na disciplina de plantas daninhas, não só desses herbicidas, desses mecanismos de ação, mas também dos demais herbicidas que estavam na lista de classificação. Então, resumindo, no final aqui a gente pode resumir a primeira etapa da fotossíntese, né, que é denominada de reações fotoquímicas, né, que o que ela faz? Ela transforma a energia luminosa em energia química. Tá? Qual é essa energia química? Principalmente NADPH e ATP, que vão ser importantes para a segunda etapa. Então, o que a gente precisa para que essas reações da fase fotoquímica ocorram? Água, que é o doador, né, inicial de elétrons para o sistema, 2 moléculas de água, 2 moléculas de NADP, que vai ser depois, né, reduzido, e 3 moléculas de ADP mais PI para formar o ATP. Então, com a ação de 8 a 12 fótons, né, aproximadamente, né, nos 2 fotossistemas, né, que vão chegar esses fótons de luz, dentro dos tilacoides, vai ocorrer a formação de 2 moléculas de NADPH, 2 hidrogênios, 3 moléculas de ATP e 1 molécula de oxigênio. Tá? Então, 2 moléculas de água formam, né, uma molécula de oxigênio. Então, esse oxigênio vai ser liberado para a atmosfera, o ATP e o NADPH vão dar continuidade à cadeia, né, no caso a fotossíntese, a segunda etapa da fotossíntese, e os hidrogênios que foram importantes, né, para que houvesse a formação do ATP. Entendidos? Então, essa foi a primeira etapa da fotossíntese, então a fase fotoquímica que acontece nas membranas dos tilacoides. E no próximo vídeo a gente vai então ver como que acontece a segunda etapa. Né? Então, como que esse NADPH e esse ATP vão dar continuidade à fotossíntese, participando da produção do carbono.